alegria poder estar com os irmãos mais uma vez, nesta feita, fazer uso da palavra de Deus. Eu gostaria de ler para os irmãos no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. O Senhor colocou em meu coração esta palavra para falar com os irmãos nesta noite. Eu quero aproveitar esses minutos em que tenho para falar. Capítulo 20 de 2 Crônica. Eu quero agradecer a oportunidade que está sendo dada pelos nossos presbíteros da nossa amada igreja. Esse privilégio é muito grande. Eu sinto bastante honrado. Capítulo 20, versículo 1, versículo 2 diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedib. Amém. Meus amados, quero falar nessa noite uma mensagem que vocês lendo, vocês vão perceber que é uma mensagem até fácil de se compreender, mas o que mais me chamou a atenção dessa mensagem é exatamente as atitudes que Josafá tomou diante dessa notícia. Ele sabia que o povo amonitas e gibeonitas, todos esses amonitas, como os moradores da montanha de Seir, eles eram inimigos ferozes, eram homens sem compaixão. Tanto os amonitas como os amonitas e moabitas, eles eram terríveis, eles eram homens perversos. Eles afrontavam o exército de Israel, que Israel tinha tomado posse da terra de Canaã, e eles queriam banir Israel daquela terra. Eles eram tão perversos que, quando eles queriam tomar uma propriedade, tomar uma cidade, eles invadiam aquela cidade, pegavam as mulheres grávidas, abriam o seu ventre e tiravam o feto. Eles eram tão cruéis, eles queimavam crianças vivas. Eles eram homens malignos mesmo. Israel estava sendo ameaçado por esse povo. E quem eram os moabitas e os amonitas? Todos dois povos, essas duas nações, são descendentes, são netos de Ló, são filhos das filhas de Ló. Quando eles tiveram o problema do enxerto com o pai e cometeram aquele pecado, Deus poderia punir aquelas duas filhas, mas veio a consequência, foi exatamente essas duas nações que foram descendentes das filhas de Ló, ou seja, de Ló, por causa do pecado. E os moradores da montanha de Seir eram os hereus que habitavam na província, que tinha uma altitude do mar, aproximadamente 600 metros, e eles habitavam naquela planície, naquela montanha de Seir. E quando Esaú saiu, que foi banido também da sua primogenitura, ele foi e habitou nessa região e tomou posse dessa região. Eles eram também perversos e eles tomaram a decisão de expulsar Israel da possessão. Então o que eles fizeram? Se reuniram como um grande povo, invadiram, tentaram invadir e vão banir Israel, Judá, principalmente Judá, da sua propriedade. Foi quando vieram dar a notícia para Josafá. Josafá, rei, temente a Deus, tinha um coração voltado para o Senhor. Foi exatamente quando eles vieram e deram essa notícia, Josafá ficou extremamente preocupado. Ele ficou preocupado porque o seu exército não era um exército grande, era um exército pequeno. E ele sabia que tanto os amonitas como os moabitas e os moradores da montanha de Seir
era um exército de milhares de soldados, habilidosos, cruéis, perversos, que iria tomar a cidade de qualquer forma. E diz-nos a Bíblia que Josafá, surpreendido naquele momento, ele se desesperou. E diz-nos a Bíblia que a primeira atitude de Josafá foi só uma. Ele disse o seguinte no versículo de número 3 e 4, diz assim: então Josafá temeu e pôs buscar o Senhor. O primeiro passo que ele teve foi o medo. E quando se tem medo, você está mostrando que você não está tendo assim um excesso de confiança. Você está mostrando que você é dependente de Deus. O medo que de Josafá fez com que ele mostrasse para Deus de que ele não era autossuficiente. O problema das pessoas que não têm esse medo diante de determinada situação é pessoas que brincam com Satanás. Ele não leva as coisas muito a sério. Ele está na igreja, mas ele está levando de qualquer jeito, pensando que ele é autossuficiente. Isso é um excesso de confiança. Esse excesso de confiança faz com que você, com que eu, encontramos dificuldade para o arrependimento dos nossos pecados. O excesso de confiança traz também dificuldade para o Espírito Santo lutar em seu favor, interceder por você. O excesso de confiança vai você ficar praticamente desempregado. Existe um excesso de confiança que você perde o seu emprego, pede conta do seu emprego antes de você ter o emprego. Isso é excesso de confiança. O excesso de confiança faz até o cantor não ensaiar mais para cantar, porque ele já sabe cantar. O excesso de confiança traz também uma soberba no seu coração, que você já entende tudo da Bíblia, você já entende tudo da igreja, você não precisa frequentar, você não precisa orar, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa vir à escola bíblica dominical, você não precisa vir para a vigília, não precisa fazer nada, porque o excesso de confiança faz você ficar acomodado. Esse excesso de confiança faz você não ter nem relacionamento direito com a sua própria família, porque você tem um excesso de confiança. O excesso de confiança dificulta você até participar de grupos também da igreja. Sabe por quê? Porque você acha que você já está bom. Josafá não teve isso. Josafá não teve esse excesso de confiança. Ele temeu, ele ficou trêmulo e ele passou a buscar o Senhor. Diz a Bíblia, no versículo de número 5 em diante, que Josafá convocou o povo, convocou os maiorais e foi buscar ao Senhor. No momento que ele foi buscar ao Senhor, Josafá cai por terra, ajoelha-se, prostra-se e começa a buscar o Senhor. Quantas das vezes nós nos encontramos em determinada dificuldade e nos esquecemos que nós temos um passo, uma atitude a tomar que vai agradar o Espírito Santo, que é você buscar a solução através da oração. Não é orar como muitas pessoas, como aquele jovem orou, aquele senhor orou, dizendo que ele batia no peito, que ele era bom, e que ele dava dízimo, que ele era cooperador, ele era realmente bom mesmo. Ou senão como aquele jovem, eu tenho todos os mandamentos, eu guardo ele desde da minha meninice. E o que eu devo fazer então para herdar a vida eterna? Foi quando Jesus ainda te falta uma coisa. Às vezes nós dobramos nosso joelho e queremos nos apresentar para Deus e dizer para Deus que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou bom, eu colaboro, eu faço doações, eu ajudo o pobre, eu faço mostrando para Deus tudo que você faz. Não precisa você fazer isso, porque Deus nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Você tem que dizer para Deus que o que você não é. Dizer para Deus: Deus, tu és santo, eu não sou santo. Eu dependo de ti. Senhor, tu és Deus forte, eu sou fraco, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu não tenho condições para isso. Deus vai assim, mas eu tenho condições para te ajudar. Você tem que dizer para Deus aquilo que você não tem condições, para Deus te dar as condições. Aí você vai mostrar uma dependência diante de Deus, e Deus vai estender as mãos sobre a sua vida e vai te ajudar. Josafá fez exatamente isso.
E nos diz a Bíblia que Josafá, quando orou, ele fez menção do que Deus era. E ele diz aqui no versículo número 6, disse: ó Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente, e nas tuas mãos há força e poder, e não há quem possa te resistir. Oh irmão, quando você volta-se para Deus e começa a dizer quem Deus é, o poder que Ele tem, o que Ele pode fazer, você vai ter vitória. E Josafá contou com Deus, e ele caiu, prostrou-se ao chão e mostrou para Deus que ele precisava do Senhor, ele precisava da ajuda de Deus. E quando você busca Deus, quando você se coloca na brecha, quando você coloca na disponibilidade de Deus, Deus olha para você e vai te amparar, vai te dar a mão e vai dizer o que é que você quer que eu faça com você. Aonde está o seu problema? Aonde está a sua angústia? Aonde está seu sofrimento? Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio que alivia ela. É Ele que vai trazer a solução de todos os seus problemas. Não há inimigos que possa resistir a graça e o poder do Espírito Santo. Ajuda de Deus. Deus não nos desampara. Diz-nos a Bíblia que 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. No dia da angústia eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi a oração de Josafá. Ele glorificou o nome do Senhor, ele adorou o nome do Senhor, e com certeza a solução e a resposta veio imediata. Quando Josafá estava no seu tremor, quando ele estava com medo mesmo, aí diz-nos a Bíblia que o Espírito Santo usou um profeta. Jezreel tomou-se a palavra. Quando Azael tomou a palavra, que se levantou e começou a dizer a Josafá: Josafá, não tema. Essa batalha, Josafá, ela não é sua. Essa batalha você não vai ter que batalhar. Você só vai ter que fazer uma coisa. Você vai chamar o povo, vai reunir o povo, e você vai enfrentar esses adversários, vai enfrentar esses inimigos. Amados, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Deus nos encoraja, Ele nos dá força de uma maneira que nós não entendemos como superamos aquele obstáculo, como vencemos aquela dificuldade. Uma coisa é que nós temos consciência, que quando nós estamos fracos, Ele vai nos fortalecer. Sabe por quê? Porque a força dEle é o nosso sustento. Diz a Bíblia que quando Josafá ouviu a voz do Espírito Santo, ele chamou os maiorais, chamou o povo e reuniu e disse: olha, nós vamos enfrentar os nossos inimigos, e nós só vamos fazer com uma coisa. Nós não temos aqui um exército muito habilidosos, não, mas nós vamos chamar aqui os cantores, nós vamos chamar os nossos músicos, nós vamos chamar aqueles que louvam o Senhor, aqueles que adoram o Senhor, e nós vamos colocar eles enfileirados, em fileiras, bem na frente, e na hora que nós dermos a ordem, eles vão começar a cantar, e vai dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, e nós vamos sair para essa batalha, e o nosso pequeno exército vai ficar atrás dos cantores, e nós vamos descer ao vale para enfrentar os amonitas, os moabitas, e vamos enfrentar os moradores da montanha de Seir. O que ele fez, irmãos, foi uma coisa surpreendente, foi pela fé. Coisa tem que ser pela fé. Não adianta nós tentarmos fazer as coisas com as nossas forças, com os nossos braços, com as nossas atitudes impensáveis, achar que nós temos uma solução, achar que sozinhos vamos vencer a guerra. Não, nós vamos vencer a guerra unidos, junto um com o outro, dando a mão um com o outro. Se você tem uma pessoa que você pode confiar,
confiar que sabe que ora, você vai, chama aquela pessoa, abraça aquela pessoa, se une àquela pessoa, ela vai se unir a você, vai se juntar um exército, um poder de oração, e você vai adorar o Senhor. Deus vai trazer a resposta para você. Diz-nos a Bíblia que quando Josafá reuniu aquele povo que saiu em direção à guerra, nos diz a Bíblia que o povo, medianitas, já estavam todos preparados. Eu quero aqui conjecturar que aqueles soldados, aqueles militares, homens beliais, homens malignos, perversos, quando viu aquele povo louvando a Deus, cantando, eles pensaram, com certeza, essa guerra vai ser fácil da gente ganhar. Nós vamos ganhar porque olha só o exército deles, eles vêm cantando uma melodia e achando que vai vencer a nossa guerra, vai nos vencer, vamos vencer eles com facilidade. Diz-nos a Bíblia que quando os cantores se reuniram e saíram em direção e começaram a louvar a Deus, cantando hinos de adoração ao Senhor, nos diz a Bíblia que aquele momento, irmãos, em que o povo começou a cantar, eu tenho certeza disso, e posso conjecturar que Deus, no seu mais alto e sublime trono, assentado junto com os querubins, junto com os serafins que adoram o nome dele, com os demais anjos que estavam ao seu redor, eu quero crer que Deus ouviu aquele cântico, porque aquele cântico, quando saía da boca daqueles homens, daqueles servos de Deus que estavam indo para a batalha, eu tenho certeza que a melodia, ela passou pelo primeiro céu, ela foi no segundo céu, e foi rompendo ao terceiro céu, e quando chega no trono de Deus, Deus determina um exército. Isso é pela fé. Você tem que ter fé para acreditar numa mensagem dessa. Deus envia um exército de anjos, irmãos, que as pessoas não conseguem ver, e chega no meio deles, e essa batalha agora é nossa. E quando chegou no meio deles, confundiram a mente daqueles homens. Os amonitas olhavam para os moabitas para os moradores de Seir. Eles puxavam a espada entre si e começaram a matar um ao outro, um matava o outro. Queridos, os teus inimigos, nossos inimigos, eles vão se destruir por si mesmo. É só nós colocarmos nossa boca em direção ao trono de Deus e adorar o nome do Senhor, fazer com que a própria palavra diz no Salmo de número 119 e o versículo 164: com meus lábios eu adoro o Senhor, com minha garganta eu canto ao Senhor, e na minha mão está a espada, está a palavra, porque o Senhor está comigo. Aleluia. 7 vezes ao dia, diz o Salmo 149 versículo 6, 7 vezes ao dia eu te louvarei, Senhor. Quando você abre a boca para cantar, os inimigos vão ser destruídos. Quando você abre a boca para adorar o Senhor, a cura pode chegar. Quando você abre a boca para adorar o Senhor, pode vir um renovo espiritual. Quando você abre a boca para adorar o Senhor, Deus vai te dar vitória, seja em qualquer situação, seja na doença, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área trabalhista, seja na área judiciária, aonde tiver o problema. Se você voltar-se para Deus e começar a adorar ao Senhor, Ele vai te dar vitória, Ele vai mover a sua batalha, Ele vai mover a sua causa e vai te dar vitória. Ele vai entrar dentro do seu lar, Ele vai entrar dentro da sua casa, Ele vai olhar o vestuário, Ele vai ver o seu calçado, vai ver o que precisa na sua despensa, Ele vai ver o que precisa aonde tiver a sua dificuldade. Ele é o Senhor, é Ele que vai nos dar vitória. Diz-nos a Bíblia que Josafá olhou para aquele momento, e quando ele desceu ao vale,
ele viu que estavam quase todos mortos. Os que deram tempo de fugir, fugiram, mas a maioria, eles caíram mortos no campo, e a vitória foi de Israel. Queridos, nós temos dificuldade nos dias atuais, sim, bastante dificuldade. Vivemos em uma época de crise, sim, vivemos uma crise espiritual, sim, vivemos uma crise espiritual também, mas maior é o que está conosco. Ele está nos renovando a cada dia. O domingo, dia de hoje, é uma vitória muito grande. Você está aqui na casa do Senhor, é uma vitória que você vai dizer: eu adoro o Senhor, e tenho certeza que Ele vai me dar uma semana abençoada. Eu tenho certeza que Ele vai me dar um dia do mês abençoado, e eu vou abençoar a minha família, eu vou abençoar os meus filhos, eu vou abençoar minha esposa, eu vou abençoar a minha igreja, eu vou abençoar o meu trabalho, eu vou abençoar quem está do meu lado, porque o Senhor vai estar comigo. Eu preciso me conscientizar disso. Eu não tenho que me preocupar com nenhuma situação. Eu só tenho que olhar para Jesus e saber que Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu tenho que louvar a Deus até nos momentos até difíceis da minha vida. Eu lembro de quando o apóstolo São Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, nos diz a Bíblia que Paulo estava adorando ao Senhor no momento de dificuldade. Ele estava preso, tanto ele como Silas, porque tinham pregado a palavra de Deus, tinha pregado na cidade de Filipe, e tinha expulsado o demônio de uma jovem, de uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Quando eles repreendeu aquele demônio, aquela população, ou seja, os maiorais da cidade, que lucrava com a adivinhação daquela menina, com aquele demônio que operava na menina, mandaram prender o apóstolo São Paulo. E quando levaram Paulo e Silas para a cadeia, nos diz a própria história que Paulo e Silas não ficou reclamando da situação, ele não ficou murmurando da dificuldade, ele não ficou criticando, ele não questionava nada, ele não questionava com Deus o porquê daquele sofrimento, porquê daquela dificuldade. Simplesmente Paulo e Silas, eles estavam presos, mas no momento eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a louvar ao Senhor. Nos fala que, não nos fala a Bíblia o momento que eles ficaram cantando, o tempo que eles ficaram louvando, mas nos diz a Bíblia que quando chegou a meia-noite, perto da meia-noite, na viração de um dia para o outro, Paulo e Silas começou a adorar ao Senhor. E na hora que eles adoravam a Deus, cantavam ao Senhor, naquela dificuldade, nos diz a Bíblia que a cadeia, a prisão onde eles estavam, houve um terremoto, e quando houve aquele terremoto, eles ficaram livres, saíram das suas mãos as cadeias, e eles ficaram livres, porque veio o anjo do céu e abriu aquela prisão, abriu aquela cadeia, eles ficaram livres. Sabe o que é isso, irmãos? Nós podemos tomar por exemplo, quando tivermos uma dificuldade em nossas próprias vidas, vamos voltar o nosso coração para a adoração a Deus. Como é bom você abrir a boca e adorar o Senhor, cantar ao Senhor. Diz-nos a Bíblia, o Salmo de número 138, versículo 1 e 2, que se segue: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, na presença de todo o povo, mas diante de ti eu vou adorar o seu nome. Oh, aleluia! Como é bom participar desse momento de adoração aqui na noite de todos os domingos. Como é gostoso. Talvez nós não podemos, talvez não percebemos isso, mas acontece tanto milagre no nosso meio. Eu vejo que a tristeza sai daqui de algumas pessoas, eu vejo pessoas sendo renovadas, eu vejo pessoas aqui derramando lágrimas na hora que está louvando, eu vejo pessoas dançando aqui. Isso é alegria que invade o coração.
coração. Vale a pena você adorar o Senhor, porque Deus é que nos dá a vitória a cada dia. Eu tenho certeza, irmãos, que durante toda a minha vida, no período em que eu mais passei com muita dificuldade, foi através de adoração, foi através da meditação, foi através de estar na igreja com vontade, sem vontade, às vezes estar na igreja sem dinheiro no bolso, mas estar na igreja, às vezes com um pouco de enfermidade, mas estava na igreja. Durante todo esse meu trajeto, durante os meus 36 anos que eu venho acompanhando a igreja e na direção de algumas igrejas, eu vejo tanta vitória através do louvor, através da pregação, através da oração nas igrejas. Eu tenho visto milagres acontecer esplêndido na igreja, renovação de pessoas que têm levado uma vida com dificuldade, e quantas das vezes Satanás coloca no coração a apostasia, fazendo com que você comece a se afastar da presença de Deus. Eu vejo o trabalhar de Deus através da pregação, através da oração, através do cântico. Eu vejo Deus fazendo um milagre, e só em estarmos aqui já é um milagre. Eu sou um milagre também de Deus. Certa ocasião eu tive uma complicação de uma insuficiência renal aguda, quando eu tive uma leptospirose que me parou os meus 2 rins de funcionar. Entrei em coma e fiquei quase 30 dias em um coma profundo. Tive uma média de 5 a 6 paradas cardiorrespiratória, não tinha mais condições com o meu pulmão de fazer nem oxigenação. Eu estava entubado e fiquei por muito tempo ali naquele estado de coma. Mas uma certa ocasião, naquele momento que eu estava em coma, eu vi quando chegava o meu fim. Naquela hora eu percebia em que o céu se aproximou-se de mim. Eu vi quando eu saí do meu corpo e olhei para o meu corpo em cima daquela cama, ou seja, em cima na cama da UTI, cheio de aparelhos. Eu olhei para o meu corpo e falei comigo mesmo, eu tinha consciência disso. Morri, agora eu vou para o céu, agora acabou. Eu saí do meu corpo, vi o meu corpo, fui olhando distante, fui me afastando, até chegar a um certo lugar. Quando eu cheguei num certo lugar, que eu olhei para trás, não via mais o hospital, não via mais o meu corpo, eu só me via eu e o céu que estava bem próximo de mim. No momento que eu pensei de entrar no céu, de subir para o céu, eu olhei para um lado, olhei para o outro e não via a porta do céu. Sabe por que isto, irmãos? Eu passava por uma certa dificuldade espiritual e eu estava na igreja, mas não estava levando a coisa muito séria. Eu queria só contribuir com o meu dízimo, eu queria fazer algumas boas ações e entreguei à congregação que eu tomava conta. Eu não queria mais dirigir congregação e eu estava completamente tomado por uma apostasia, que eu fui me distanciando, e aquilo, irmãos, me levou a uma condição de eu não ter direito à minha salvação. Sabe por quê? Eu não levava as coisas mais a sério, eu não levava as coisas com retidão. Eu achava que ser crente seria uma coisa de qualquer jeito. Deus era misericordioso, Ele iria perdoar meus pecados, iria me dar uma segunda chance. Com certeza a minha salvação estava garantida, porque uma vez salvo, é salvo para sempre, e Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais de um crente que está na igreja ali. Eu pensava assim. Foi quando eu tive essa dificuldade, no momento que eu tive essa dificuldade, em que eu ia perecer, olhei para o céu e falei assim: agora eu vou entrar no céu. Como que eu ia entrar no céu se eu não via aquela porta? Quando eu não via aquela porta, eu pensei: e agora, como que eu entro? Eu pensei que era só dar um pulinho e entrar no céu, mas não conseguia. O céu foi se afastando de mim. No momento que o céu foi se afastando de mim,
eu comecei a ficar preocupado. E agora, já saí do meu corpo, estou aqui, o céu está se afastando. E quando o céu chegou numa distância bem longínqua para mim, eu olhei bem no alto e vi uma nuvem, como se fosse uma mão. Era uma nuvem bem negra, bem preta, negra mesmo, e aquilo lá em cima foi tomando o formato de um corpo, de um monstro, de uma águia muito grande, e no centro dela tinha uma cabeça, e nas suas asas tinha como se fossem mãos que voava, mas voava em minha direção, e aquilo foi escurecendo todo aquele ambiente, e eu comecei a olhar e pensei, isso deve ser o diabo, isso deve ser a porta do inferno, eu vou para o inferno, não, eu não quero ir para o inferno. E aquilo foi se aproximando de mim. No momento que foi se aproximando de mim, eu comecei a entrar em desespero, eu ia perder realmente a oportunidade. Foi quando eu comecei a orar. Lembro-me que eu dobrei os joelhos e comecei a pedir: Jesus, ó Deus dos céus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, me dê mais uma oportunidade. Eu vou pregar o Evangelho. Eu não queria mais pregar, mas agora eu quero pregar. Eu vou pregar, eu vou aproveitar toda a minha chance de vida e vou pregar enquanto tu me der condições para pregar. Vou fazer a tua obra, eu vou voltar para a igreja, vou dirigir essa igreja que tu me der, mas me dê uma oportunidade. Mas irmãos, vocês imaginam o desespero que era, uma agonia, uma aflição. Eu estava desesperado e aquele momento era crucial. Eu iria para o inferno da verdade, mas de repente, irmãos, eu ouvia cânticos, e quando eu ouvia cânticos, eu vi quando desceu do céu uma luz, e aquela luz era como se fosse um cubo que desceu até minha frente, e quando desceu na minha frente, eu vi sair a voz dali de dentro, e dizia assim: Ezequiel, você volta para o seu corpo, você não vai morrer. Foi quando eu ouvi aquela voz, aquela nuvem negra foi se afastando de mim, foi se afastando, o céu clareou. Quando o céu clareou, eu olhei para trás, eu vi o corredor do hospital, e eu vi quando a voz disse: agora volta para o seu corpo. Quando eu estava voltando para o meu corpo, eu ouvia um grupo de irmãs que estavam em uma enfermaria, todas ajoelhadas, e elas estavam em oração. Orava, dizia assim: Senhor, salva o Ezequiel, Senhor, cura o Ezequiel, Senhor, salva o Ezequiel. E as pessoas choravam, eram irmãs de oração que choravam, e eu olhei para aquelas irmãs, olhei para a frente e vi o meu corpo. Quando eu vi o meu corpo, eu fui em direção ao meu corpo, cheio de aparelhos, mas aí eu entrei no meu corpo. Lembro-me que eu deitei sobre o meu corpo. Quando eu entrei no meu corpo, o meu espírito, aí eu vi quando minha mão estava segura. Quando a minha mão estava segura, eu olhei para aquela pessoa, era um pastor que estava segurando as minhas mãos, e disse assim: Ezequiel, você não vai morrer. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida, você não vai morrer. E naquele momento, irmãos, eu voltei do coma, e quando eu voltei do coma, passado mais alguns minutos, entrou uma equipe médica e começaram a tirar os aparelhos de mim. No momento que eles tiravam o tubo da minha garganta, eu chorava e comecei a respirar normal, meus batimentos cardíacos voltavam normal, as minhas energias voltavam normal, e eu começava a olhar para aquelas pessoas que estavam cuidando de mim, aferindo minha pressão, aferia de novo, eu escutava
escutavam batimentos cardíacos, eles ficavam um pouco apavorados, saíram do meu quarto, saíram ali daquela cama e entraram para o outro setor e começaram a conversar, e eu começava a olhar afoito, querendo sair daquilo ali, e de repente eles falam assim: eu não entendo, mas aconteceu alguma coisa com Ezequiel, o seu batimento cardíaco está normal, a sua respiração está normal, está tudo normal nele. O que aconteceu? Eu não sei. Eu sei que aconteceu, irmãos. Deus me deu a oportunidade. Eu tenho certeza que essa oportunidade eu tenho que aproveitar ela. Aleluia. Eu não sei, queridos, eu não sei se esse testemunho fala com você alguma coisa. Eu não sei se esse testemunho seja para você fazer uma avaliação da sua vida espiritual, vencer por fé, vencer com cântico, vencer com adoração. O diabo lutou contra você, trouxe desânimo, trouxe desespero, ele trouxe qualquer coisa que veio te desmotivar. Sabe de uma coisa? A vida espiritual é muito séria, a vida espiritual é séria. Não brinque de ser crente, não brinque de ser crente, porque ser crente é coisa séria. Você é cidadão do céu. Cidadão do céu não pode viver de qualquer maneira, não pode andar de qualquer maneira, não pode viver falando coisas absurdas. Cidadão do céu tem que andar como cidadão do céu e caminhando para o céu, porque o céu é real e o inferno é mais real ainda. Está na hora de fazermos uma avaliação. A ameaça está grande, os inimigos estão se armando, estão mais bem preparados do que nós estamos. Levamos as coisas às vezes de qualquer maneira, achando que vamos ser vitoriosos em qualquer batalha. Mas existe batalha que nos leva, irmãos, a meditarmos. Existe batalha, irmãos, que nos leva ao desespero, na verdade. Mas a vitória é daqueles que buscam, a vitória é daqueles que querem para o céu mesmo, a vitória é daqueles que querem ser salvos mesmo, a vitória é daqueles que querem compromisso com Deus. Esse é que vai ter vitória. Josafá buscou com compromisso e teve vitória. A vitória também é sua. Hoje, irmãos, estou com 65 para 66 anos, eu não tenho nenhuma dificuldade patológica, eu tenho meus exames tudo em céu, tudo corretinho, tudo perfeito, todas as minhas taxas, não tenho um problema cardiorrespiratório, embora sofri duas infartos, mas não fiquei com nenhuma lesão, apenas 3 estentes que tenho no meu coração, que é normal. Fui liberado. O Grace estava comigo no meu cardiologista, ele chegou para mim: Ezequiel, você está ótimo, você está bom, você pode ir para a academia, você pode fazer o que você quer, você está ótimo. Deus, quando faz o milagre, Ele faz. Aleluia! Falado nele, eu faragaçuri paz. Eu vi uma criança entrar aqui, eu glorifiquei a Deus. Talvez alguém não esteja glorificando a Deus como eu glorifiquei, mas eu vi Lara entrar aqui. E quando vi essa menina, eu falei: Senhor, muito obrigado, porque tu ouviu a oração desse povo. Essa menina já não era para estar mais aqui conosco, não, mas Deus deu uma oportunidade para que possa a igreja fazer uma análise, uma retrospectiva, uma introspectiva da nossa vida, saber que Deus faz milagre. Grace está aí para a glória de Deus.
eu estou aqui para a glória de Deus. Você pode levantar a mão e dizer: glória a Deus, porque eu estou aqui. Deus é Deus de maravilha. Ele faz milagre, irmãos. Nós aqui não temos a vez um compromisso com Ele. Levamos de qualquer jeito, exatamente por um excesso de confiança que temos. Pode nos causar dificuldade, mas eu tenho certeza que Deus nessa noite quer fazer um milagre. Eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus te incomodou no seu pensamento. Eu tenho certeza que a sua alma fez uma reflexão, uma introspectiva, irmãos, porque eu iria perder a minha salvação por uma coisa simples e boba. Às vezes, por não perdoar o irmão, você pode ter dificuldade, porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa, aquele que aborrece, aquele que odeia, ele é um homicida, ele não tem direito à herdade dos céus. Então, uma oportunidade que você tem de fazer um autoexame, de você olhar para o seu irmão e pensar: eu não falo com A, mas eu vou procurar fulano e vou fazer o meu concerto com ele, porque eu quero a minha vitória. Eu quero ser vitorioso num país de crise. Eu quero ser vitorioso. Não existe crise para crente, não, irmãos. Não existe crise financeira também para o crente, não. O crente está sempre abençoado por Deus, porque Deus cuida dele. Deus cuida dele, irmãos. Deus abre porta onde não tem. Deus abre janela onde não tem. Ele abre janelas dos céus e derrama bênção sobre a vida do crente. Eu tenho certeza que essa noite Deus vai te abençoar. Eu quero encerrar as minhas palavras e dizer para você: faça isto. Se você caiu numa dificuldade, aproveita a sua oportunidade, não murmura, não faça nenhum questionamento. Eu passei por uma certa ocasião uma dificuldade muito grande e cheguei para um colega meu, um amigo meu, e disse assim: eu confesso dizer a você, eu não posso questionar para Deus e não questiono a Deus o porquê, mas eu quero pedir somente uma coisa a Deus: me dá graça, porque com a graça de Deus nós superamos qualquer dificuldade. Com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, com a sua virtude, o seu poder, nós superamos qualquer dificuldade. Mas com a graça de Deus, sem a graça de Deus nós não iremos resistir, mas com ela nós vamos superar toda dificuldade. E eu tenho certeza que Deus nessa noite vai te abençoar também. Eu não sei se os nossos músicos já podem vir para louvar ao Senhor, e nós queremos convidar a você para que você fique de pé um pouquinho, e eles vão louvar ao Senhor, eles vão louvar a Deus, te convidando você para você romper através da fé, porque assim como Josafá venceu através da fé, eu tenho certeza que você também pode vencer através de um desafio. É você criar um propósito no seu coração: eu quero vencer uma batalha. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade que você vai estar enfrentando, eu não sei qual é o exército que esteja afrontando você, mas uma coisa eu sei: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele está aqui para te abençoar. Eu só quero convidar a você a dar um passo da sua fé. Você vai exercitar a fé, você vai colocar a sua fé em ação. Mas a minha fé é pequena, pastor. Não tem importância. Se a sua fé é pequena, vale a pena você exercitar, que ela pode ser fortalecida.
Nós não precisamos somente de fé robusta. Nós não vamos pregar aqui fé robusta. Não, nós vamos pregar para você, aquele que tem pouca fé, aquele que tem grande, aquele que não tem nenhuma fé. É o momento de você se aproximar-se de Deus e fazer um pedido para o Senhor, se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso, Senhor, que tu me pegue pelas mãos e me ajuda a caminhar. Eu gostaria de convidar quem vai ser esse primeiro que vai enfrentar esse desafio enquanto eles vão louvar ao Senhor.